As mães, como um todo, elas já têm muitas obrigações, elas já são cobradas. E as mães atípicas, elas já têm ali uma cobrança também muito alta, principalmente dela mesma. E quando a gente fala sobre o sono, isso ainda é mais pesado. A gente vai ver algumas situações, por exemplo, que são padrões fisiológicos do sono. E essa mãe talvez não saiba. Então, esse momento é para vocês. Se tiver alguma mãe aqui, atípica ou não, que quiser falar aqui, quiser entrar ao vivo aqui com a gente, coloca aqui no chat, quer entrar ao vivo para dar o meu relato, vai ser bem-vinda. Parece que temos mais aqui maridões aqui, né? Ou pais. Mas vocês também são bem-vindos, tá? Quem aqui já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. De ter que ficar com o filho acordado a noite toda, olhando. Às vezes o filho já até dormiu, mas você, quanto mãe, está lá olhando, verificando se ele está bem. Porque eu já passei por isso. E às vezes passo até hoje. Nós, mães, se nós só tivermos aquele horário, por exemplo, à noite, para a gente fazer as nossas coisas, e aí os nossos filhos, eles dormiram, a gente vai acabar se culpando por ter ficado acordado. E vai também se culpar por querer dormir um pouco mais de manhã. Então, é muita cobrança, é muita exaustão. As pessoas, elas cobram de você, mãe, eu sei, porque muitas pessoas acreditam que são apenas 8 horas. E tá bom para quem dorme 8 horas e acorda bem, não acorda cansado, por exemplo. Mas, como eu falei, essa não é uma regra. Nem todo mundo tem a mesma quantidade de sono. E porque você, mãe, precisa se normalizar e entender qual é o seu ciclo, para que você consiga descansar de verdade e evite aí a sobrecarga. O seu filho, ele vai precisar da sua atenção. Ele precisa de você. E se você está tão fragilizada, tão sobrecarregada e tão exausta, o que acontece? É como se fosse essa garrafa. Ela já está cheia. E quando o seu filho vem, ele coloca uma coisinha e essa garrafa transborda e derrama. Essa é você, mãe, quando você está sobrecarregada. Apenas uma coisa que seu filho fizer. E isso levando em conta, né? Sem levar em conta as birras, as complicações do dia. E se você não estiver preparada, descansada, você não dá conta. É por isso que o seu sono, ele é muito importante. O seu sono, ele é a base, igual à alimentação e hidratação. Você aqui deve gostar de atividade física. Se não gosta, é bom observar aí para poder fazer alguma coisa. Porque a atividade física, ela vai ativar várias coisas no seu corpo de forma positiva. Mas o sono, ele é que eu chamo de base. Ele equilibra tudo, porque se você não dorme direito, você também não vai fazer atividade física. Você não vai conseguir se alimentar no horário certo, tá? Para que você sobreviva um dia de cada vez, na labuta, na correria do dia, nos seus afazeres. Eu acredito que muitas aqui também devem trabalhar fora. E essa dinâmica de trabalhar em casa, na rua, cuidar do filho, levar para a escola, é uma loucura, né? Parece que a gente não vai dar conta muitas vezes. A gente para assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? E o que é que acontece cada vez que você fica sobrecarregada e que você não dorme direito? A sua memória vai lá pro seu pé. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu tava tão sobrecarregada, sem dormir direito, sem respeitar o ciclo do meu sono, que inclusive quem estiver participando dessa live, tá? Quem estiver aqui participando e colocar lá sono, eu vou enviar um teste para vocês no seu direct de um profissional que eu gosto, que eu acompanho, e ele libera esse teste gratuito. E você vai entender qual o seu cronotipo, qual o seu padrão de sono.
Isso vai ser muito bom para você, porque você vai saber se você é matutino, se você é vespertino, se você é um pouco de cada, porque isso muda muita coisa. Então, assim, se você não dorme direito e você é vespertino, você precisa respeitar que o seu horário melhor é à noite e que você vai acordar mais tarde. Então, se você não respeita e você muda o seu ritmo para se encaixar no que a sociedade, no que os outros vão dizer, você começa a perder memória, assim como eu estava perdendo e assim como algumas clientes minhas também acabam sendo afetadas. E depois dos 40, isso fica mais intensivo, isso fica mais estreito na nossa vida. Eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu comigo nesse período que eu estava assim, com a memória um pouco, né, bagunçada por conta do sono. Tinha uma festa na escola do meu filho, e aí eu arrumei ele todo de fantasia, corri e levei ele. Quando chegou no caminho, eu não tava vendo ninguém de fantasia. Eu digo, isso não vai prestar. Quando eu cheguei na escola, só tinha ele de fantasia. A festa era um dia depois, mas por conta do esquecimento, da exaustão, da sobrecarga, o que eu fiz? Arrumei o menino um dia antes. Pense aí. E ele ficou lá, aí chorou, porque só ele que tava de fantasia e a professora mandou eu buscar. Então, isso foi um evento assim, né? Que até pareceu engraçado, mas o meu filho sofreu na escola por conta de mim. E se eu não entendesse isso e me perdoasse, eu ia estar me cobrando até hoje. Assim como tem mãe que se cobra, esqueceu o horário, merenda, perdeu a consulta. E isso não foi nem por conta da criança, né? Porque já tem lá os desafios. Foi por conta do esquecimento. Muitas coisas e falta de sono. Alguém aqui tem alguma pergunta até agora e quer colocar? Cris Braga, bem-vinda. Valéria, bem-vinda. Eu tô falando dos desafios do sono em relação ao impacto do esquecimento, né? A exaustão e sobrecarga. Se alguém tiver alguma pergunta quanto a isso, pode colocar aqui. O nosso foco maior aqui hoje são as mães atípicas. Esse é o lugar delas. A live, realmente, que é a psicopedagoga, que é a que comanda, né, essa área, não chegou ainda. Então, eu estou falando do meu ponto de vista quanto mãe e quanto profissional sobre o sono. Então, eu vou seguir para mais impactos que a falta de sono, a sobrecarga, ela causa. Muitas pessoas falam, eu tô com ansiedade, eu tô com dor no corpo. E o que muitas pessoas não sabem é que essa sobrecarga, a falta de sono, ela pode ser o maior gatilho para você agora ter ansiedade. Às vezes você nem tem ansiedade realmente. É só privação de sono. E você não sabe. Quando esse cliente ele estabiliza o sono, a ansiedade desaparece, porque na verdade ela nunca nem existiu. Assim também as dores. Se o seu corpo ele não descansou, ele não se ajustou com um sono de qualidade, o que acontece? Seu corpo inflama. Seu corpo inflamando, automaticamente as dores aumentam, elas ficam lá em cima. Então, a percepção de dor vai ser impactada também. Então, se você, já aproveitando aqui, se você quer ficar livre das dores, você precisa dormir bem. Não tem outro jeito. Dormir bem não significa necessariamente dormir 8 horas ou acordar cedo, por exemplo. Tem pessoas que acordam cedo, dormem 8 horas, e isso não significa que ela tem saúde. Tem pessoas que dormem tarde, acordam tarde, estão dentro do seu ciclo e eles têm saúde. Estou aqui para atender o máximo de pessoas possíveis com esse assunto, tá? Porque isso é libertador. Eu, por exemplo, eu sou do tipo vespertino. A minha criatividade maior é à noite e eu fui cobrada a minha vida toda que eu estava errada, que assim não funcionava.
lógico, né? Eu preciso respeitar algumas coisas do período do sono, mas se você não vive dentro do ritmo que a sua genética ela foi formada, você vive uma vida que não é sua. E quando você vive uma vida que não é sua, você tem sobrecarga, impacto, exaustão, carga emocional. Entende? Então você precisa saber qual é o seu tipo de sono. Quem é você no sono? Coloca aqui, quem é que gosta de dormir cedo e acordar cedo com as galinhas? Coloca aqui para mim, para eu ver. Quantas pessoas tem aqui na live que gosta de acordar cedo? Ótimo. E quem gosta aqui de acordar tarde? Coloca aí, acordar tarde. O compromisso com o trabalho, com os clientes, exige que vez por outra eu acorde cedo. Então, às vezes eu atendo a partir de 7 horas da manhã. Mas isso não é a minha rotina diária, porque senão eu não ia aguentar a exaustão, a sobrecarga. Eu ia de encontro com a minha genética. Você precisa também entender isso, porque já existe muita cobrança aí que não era para existir. E já existe bastante preconceito aí que também não eram para existir. Mas quando vocês entendem quem você é, quando vocês entendem qual o seu padrão de comportamento com o seu sono, você vai ficar mais leve para cuidar do seu filho. Todo mundo ama, inclusive nosso trabalho precisa de celular. Só que o que é que acontece? Essa luzinha azul do celular é horrível para a gente. Mas a gente pode se beneficiar dele para fazer essa dinâmica. Como é que você pode se beneficiar? Determine um horário e que tenha aí uma repetição, sempre aquele mesmo horário. Você vai colocar lá músicas para relaxar. E você vai ouvir, nem que seja 5 minutinhos dessa música. Você já vai baixar aí a sua resposta, né, de rotina, vai desacelerar. Fazendo isso, você vai falar coisas positivas para o seu filho. Você vai contar histórias, se o seu filho gostar de ouvir histórias. Você vai entrar num ciclo de oração com seu filho, para que ele também desacelere. E aí você vai conseguir deixá-lo dormir melhor. E se nesse momento não for o seu horário de dormir, você vai fazer suas coisas sem culpa e nem desculpa. Certo? Quem vai topar fazer essa dinâmica? É uma dinâmica bem simples e em qualquer celular você vai conseguir. Porém, lembra da luz que eu falei? Vocês vão diminuir a intensidade da luz, deixar ela bem fraquinha para que não atrapalhe os olhos. E também, de preferência, se vocês tiverem um fone, isso vai ajudar que as suas vistas, elas não fiquem sobrecarregadas e aí você consiga ter um sono melhor. A nossa psico, ela já entrou, mas estava aqui, o pessoal já estava aqui, já deu para ouvir bastante coisa, pronto. aprender também junto com o Vive, né? Essa troca de conhecimento é sempre importante. Eu deixei aberto também aqui, viu? Para as mães que quisessem falar. Então, se aparecer alguém aqui, aí a gente deixa entrar também. Mas é seu espaço. Vamos focar agora novamente no sono e na questão do aprendizado. Todo seu Sim, aí. sim. Vou deixar meu áudio Certo. Boa desligado. noite, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Raine Saraiva. Eu sou psicopedagoga. E vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão do sono, né? Que vinculada aí de uma forma não acessível, o que é que ocorre e acaba trazendo uma dificuldade de aprendizagem para a criança, né? A neurociência já explica isso, que a partir das 9 horas da noite, o ideal, tá? Tem algumas mães aqui que vão cair duro e dizer, 9, meu filho dorme 10, dorme 11, mas a neurociência especifica que o ideal é a partir das 9 horas da noite. Essa criança está dormindo. Porque o que é que ocorre? A partir das 9 horas da noite, ocorre algo chamado de sinapse. E o que são as sinapses? São os choques entre os neurônios. E falando de uma forma bem clara, para que todos entendam, são choques mesmo, tá? Que os neurônios
acaba ocorrendo ali um com o outro para a formação de mais neurônios. Esses choques faz com que toda a aprendizagem da criança, tudo que foi dito, tudo que foi desenvolvido, seja na escola, em casa ele também aprende muita coisa com o papai, com a mamãe, venha se fixar. E é por isso que muitas das vezes ocorre aquela velha frase: eu pensei que essa criança não ia aprender, mas aprendeu da noite para o dia, né? E essa frase aí, ela é porque à noite realmente ocorre essa aprendizagem dormindo, né? A criança dorme e fixa tudo que desenvolveu, tudo aquilo que ela viu durante o seu dia. Todos os conteúdos escolares, tudo que ela aprendeu, seja assistindo uma TV, seja o papai e a mamãe ensinando, ela desenvolve ao dormir. E o que é que ocorre quando essa criança ela não dorme no horário em que as sinapses estão ocorrendo? No momento em que os neurônios estão desenvolvendo, né? Ocorre que essa criança vai adquirir uma dificuldade de aprendizagem. E hoje a neurociência já explica o que são as dificuldades de aprendizagem. Elas se dão por duas apresentações, tá? Fatores externos, e quais são eles? Noite mal dormidas, baixa de vitamina, a metodologia que aquela criança não está conseguindo aprender através daquele método. E hoje nós já entendemos, né, através da neurociência, que cada criança tem uma forma de aprendizagem, seja ela leitoral, seja ela auditiva, seja ela sinestésica. Então, cada criança ela tem uma forma singular de desenvolvimento. A nossa educação cultural do Brasil, infelizmente, precisa avançar muito, porque ela ainda é muito tradicional, né? A mesma metodologia para todos que estão dentro de uma sala de aula. Entre 20 e 30 crianças ali, todo mundo tem que aprender da mesma forma, e no real não acontece assim, né? Então, a dificuldade de aprendizagem pode se dar por fatores externos, que eu citei aqui alguns, não vou citar todos para não me estender, e fatores internos, aí entra a questão das crianças atípicas, que são uma forma diferente de desenvolver o seu neurônio, né? Que são as questões neurais, tá? Aí são as dificuldades internas, quando aquela criança apresenta algum tipo de transtorno, né? E aí, entre eles, nós temos o TDAH, o TOD, o TEA, né? Que são os mais conhecidos, mas existem outros tipos de transtorno, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e assim por diante, tá? Então, nós temos dois tipos de dificuldade de aprendizagem. E nós iremos focar aqui hoje, já que estamos falando sobre sono, na dificuldade de aprendizagem adquirida por noites mal dormidas, né? E o ideal é que essa criança, a partir das 9 horas, ela já esteja na sua cama, preparadinha. O que é que geralmente os especialistas do sono, e você deve entender até melhor do que eu, né, Vivi, sobre isso, mas estudando um pouco sobre a questão do sono, os especialistas falam que a partir das 7 horas, o ideal é você já baixar algumas luzes da sua casa, para que o seu cérebro entenda. Aqui em casa, Vivi, eu criei esse hábito quando as minhas filhas nasceram, porque eu fiz um curso de. É claro que funciona com cada criança de uma forma, e nem tudo funcionava ali, mas muita coisa deu certo, né? Então, eu fiz um curso para que elas dormissem a noite toda. Tinha dia que dormia, tinha dia que não dormia, e tá tudo bem. Mas muita coisa influenciou. E desses hábitos que eu adquiri foi, a partir das 7, aqui a gente já abaixa todas as luzes. A luz da sala da minha casa, ela é amarela, né? Uma delas, né? Ela é amarela. O quarto das minhas filhas, eu sou mãe de gêmeas, para quem não sabe, também tem as luzes baixas, né? Tem a luz mais alta e tem a luz mais baixa. Então, a partir das 7 eu já começo, e a gente criou realmente esse hábito. Às vezes até meu esposo fala assim, as meninas já estão maiorzinhas, mas eu gosto. E o meu organismo se adaptou muito bem aí, baixando essas luzes. Então, quando eu vou dormir, eu já sinto que eu estou menos acelerada, sabe? É como se meu corpo fosse entendendo ali que as luzes estão baixando e eu vou desacelerando. Eu evito mais, a partir das 9, também estar pegando no celular, assistindo. Eu evito ao máximo. Aqui em casa a gente realmente tem esse hábito, mas foi depois que as meninas nasceram. Antes disso a gente não tinha. E até pelo bem delas. Minhas filhas, a partir de 9, elas estão no berço, que ainda dorme no berço, né? Então, o que é que ocorre quando essa criança ela não dorme no seu horário correto? Ela adquire essa dificuldade de aprendizagem.
E aí é que muitas mães vêm, muitas das vezes, para a clínica procurar saber, fazer uma avaliação diagnóstica, querendo entender o porquê essa criança não está conseguindo desenvolver e nem sempre vive uma dificuldade de aprendizagem por questões internas, ou seja, por a presença de um transtorno. É por isso a importância da avaliação diagnóstica. Muitas das vezes eu recebo pacientes lá na clínica que dizem assim, mas eu já coloquei no reforço, a criança está indo para o reforço de segunda a sexta e mesmo assim não está conseguindo desenvolver. Se ela tiver adquirido essa dificuldade de aprendizagem, amigo, no momento ali, o reforço realmente não irá ter essa devolutiva que deveria ter. E por quê? Porque com a presença da dificuldade de aprendizagem, as funções executivas, que é o que nos auxilia nesse desenvolvimento, memória de trabalho, percepção visual e entre outros, é que nos fazem desenvolver. E quando as funções executivas estão prejudicadas, a criança não consegue aprender. Então, ela vai para a banca, ela realmente se esforça, ela tenta até dar o seu máximo. E muitas das vezes recebe até o título de preguiçosa. Essa criança é preguiçosa, ela não quer aprender, é só isso. Mas aquela criança está em um ritmo lento. Por quê? Porque a sua noite foi uma noite não produtiva. Uma noite que fez com que ela acordasse mais lenta. E tem um ponto aí que nos gera ainda mais preocupação, são aquelas crianças que estudam pela manhã. E aí é que vem o maior problema, porque aquelas crianças que estudam à tarde e ainda conseguem dormir tarde e acordar um pouco mais tarde, a gente tenta relevar, não é que está dentro do padrão correto, mas aquelas crianças que vão dormir tarde e ainda tem que acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola às 7. Né? Essa criança vai com um ritmo lento. Pode falar, Vi. Eu queria pontuar exatamente isso, né? Porque até crianças e adolescentes. É, o ideal é que eles estudassem realmente à tarde. Porque mesmo eles dormindo no horário e dormindo um pouco mais tarde, o cérebro ele ainda está em desenvolvimento. É diferente do adulto, que já passou por esse trauma. Então, ele já passou e já formou ali, né? Já está formado, ele consegue dar conta. A criança não. Então, muitas vezes, quando se troca apenas o horário, quando é possível, né? A gente sabe que tem N questões e às vezes não é possível. Mas quando é possível trocar esse horário, a criança rende muito mais. Ela consegue destravar aí no aprendizado, só mudando o horário da escola, por exemplo. Sim. Nesse ponto, Vivi, eu também vou deixar uma observação, porque assim, existem casos e casos, né? Existem casos de crianças que a sua rotina adaptativa já é acordar cedo. Tem criança que 5 horas da manhã está em pé. Eu tenho um paciente que ele fala assim, tia, acordei às 6 horas da manhã. Aí eu, por que você acordou 6 horas da manhã, fulano? Aí ele, porque eu acordei, acabou o sono. Não tive mais sono. Ele fala assim, né? E essas crianças que, por ritmo, né, do seu próprio organismo, acordam um pouco mais cedo, e mesmo assim, tudo vai também da avaliação da mãe, né? A mãe, ela tem um pouco, eu digo para as mães dos meus pacientes, você também tem um pouco de olhar clínico, né? As mães conseguem compreender, na verdade, elas são a que Às vezes, primeiro visualiza, né? sexto sentido Sim, da conexão ali com o filho, sim. né? Porque isso é É, forte. Se a gente levantou uma orelha assim e ficou atenta, alguma coisa tem, né? E sim, é, eu não sei se você pegou o início que eu falei dos cronotipos, que são os três sim, estava aqui já. Sim, 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 tipos que já é genético. Só que sim, o matutino tem gente que ficou forçado a ser por conta da cultura. sim, Por exemplo, implantou ali essa rotina do cedo demais. Tem pessoas assim, tem pessoas que não são, tipo eu, e algumas que eu conheço, e tem aqueles que vai lá e vem cá. Então, assim, entender qual é o seu perfil, porque aqui não é se está certo ou errado, né? Não tem a ver com isso. Eu também perguntei quem gostava de acordar cedo, quem não gostava. Então, assim, não é porque eu gosto de acordar cedo, um exemplo, não sou eu. Eu gosto, eu consigo e eu fico satisfeita que agora eu quero que todo mundo acorde cedo.
né? Não é porque eu vou acordar tarde que eu quero que todo mundo acorde tarde. A pessoa precisa entender qual é o padrão dela. E às vezes, né, como a gente está falando aqui também para as mães, e a maioria das mães, né? Ela tem um companheiro, às vezes isso vem trocado. E aí a criança fica ali no meio Sim, verdade. do lado do meu pai. E tem um conflito mesmo. Então, se você não entender qual é o seu padrão e qual é o padrão do seu filho, você fica indo Sim, pela cultura ou pelo que os outros acham. E aí você não tira todo o seu potencial. Você não consegue render. Por que que eu estou falando isso? Porque eu tinha esse padrão e até eu entender sobre o sono e pesquisar, entender qual o meu tipo, eu sofri muito tentando me encaixar para caber. A ponto que eu disse, eu não caibo mais aqui. E aí eu arrebentei a caixa e eu me ajusto, né, à realidade do que o mundo pede. Mas eu tenho um sofrimento ao fazer isso. E muitas crianças, eu vendo esse outro lado, né, das crianças, elas também têm um sofrimento. E a mãe também tem alguns sofrimentos quando ela é assim. Eu tenho clientes que elas falam, mas eu queria acordar cedo, eu queria ser igual à minha mãe, eu queria ser igual à minha irmã. Tem coisas que só faz de manhã e eu não consigo. E aí vem a cobrança, ela aí começa a se culpar, achar que ela não serve, que ela faz tudo errado, que nunca dá tempo de fazer aquele curso maravilhoso que ela queria, porque só tem de manhã, percebe? Então é a gente pontuar aqui para quem está assistindo que não tem um certo e errado, é observar o sim. padrão. E como você trouxe, né? A mãe, ela tem esse olhar que ela consegue. Mas pode Sim. estar muito. Gostei demais, né, da sua fala, principalmente porque, assim, como você falou até no início, né, uma das suas falas, que a sociedade, ela impõe, né, o título de preguiça para quem acorda tarde. E nós ouvimos dos mais antigos, né? Quem acorda cedo, Deus ajuda. Quem madruga, Deus ajuda, né? Então, assim, quem acorda mais tarde, o título de preguiçoso, preguiçosa, né? O dia rende mais se você levanta mais cedo, né? Mas que bom que você está trazendo esse conhecimento aqui para abrir o entendimento de muita gente que se culpa, com certeza, porque tem um ritmo mais lento e acorda um pouco mais tarde, vai dormir um pouco mais tarde, né? No caso das crianças, a gente tem uma explicação através da neurociência, então a gente não pode abrir mão, não pode, a princípio, levar essa questão de conhecimento de essa criança dorme um pouco mais tarde, isso não pode, a gente não pode abrir mão pela questão das sinapses, né? Mas do adulto que já está tudo formado, as questões cognitivas já estão desenvolvidas, então aí é como o Vivi falou, é você se observar, se autoanalisar. Eu sou de dormir um pouco mais tarde, tá, Vivi? De dormir um pouco mais tarde e também acordar um pouco mais tarde. Eu não sou matinal, gente, nem para viajar. Tem gente que diz assim, vamos sair 4 horas, 5 horas da manhã. Não dá certo para mim, porque eu fico com dor de cabeça. Então, se você vai viajar, olha o meu pensamento de lógica. Você vai viajar para descansar, você vai viajar para desacelerar. Aí você já acorda naquele ritmo de com dor de cabeça, não dormiu bem. Então, eu prefiro adaptar as minhas viagens à minha rotina, à minha realidade, né? Voltando aqui para a questão da dificuldade de aprendizagem, quando a criança adquire essa dificuldade de aprendizagem pela questão do sono, a gente vai voltar para aquela fala. As aulas de reforço não irão ajudar. Ah, eu vou me esforçar um pouco aqui com meu filho, em casa, para que ele aprenda. As funções executivas estarão prejudicadas. Então, a gente precisa iniciar aí um atendimento psicopedagógico. Hoje eu recebi uma paciente, Vivi, que ela disse assim: meu filho está estudando pela manhã e pela tarde, ele faz reforço de segunda a sexta, né? E a pergunta dela é: como é que eu faço para colocar mais o atendimento psicopedagógico? Eu disse, mãe, você tem que abrir mão de um dia do reforço. Até porque o reforço nesse momento, o reforço é importante, tá, gente? Mas o que é o reforço? Ele, por seu próprio nome, ele já diz, Vivi, ele é o reforço daquilo que foi desenvolvido em sala de aula. Reforço. Porém, se essa criança está com uma dificuldade de aprendizagem e em sala ela não está desenvolvendo, o reforço vai resolver? Não, porque ele já, em si, ele já é intitulado de reforço, ela vai reforçar todas as habilidades e competências que já estão desenvolvidas.
E se aquela criança não está conseguindo desenvolver, o reforço não vai resolver. Aí a gente precisa entrar com um processo de intervenção para trabalhar as competências e habilidades que estão prejudicadas pela presença da dificuldade de aprendizagem. Criar todo um plano de intervenção para agora ajudar essa criança a voltar a desenvolver. E um desses pontos iniciais e cruciais vai ser adaptar o sono, para que essa criança consiga dormir melhor, para essa criança ter uma noite mais produtiva e à noite ela consiga fixar tudo aquilo que foi desenvolvido durante o dia, né? Tem algumas mães que se preocupam, já começa a ver a criança, né, na escola com notas mais baixas, porque os primeiros sinais de alerta são esses, tá, Vivi? Notas baixas, a professora chamar e falar, dar um feedback, né? A escola está ali o tempo todo atenta, são os primeiros também a observarem esses sinais. A criança já não desempenha tão bem também em casa nas suas atividades diárias. Então, aí a mãe já começa a perceber e vem a preocupação. Mas nem sempre é por questões internas, como a gente já falou aqui, nem sempre é por questões de transtorno. Às vezes é uma dificuldade de aprendizagem momentânea, mas ou uma outra observação. Não é porque ela é momentânea que ela vai passar sem que você trabalhe aquilo que está prejudicado. Ela é momentânea porque não é uma questão de transtorno, né? E como a neurociência já especifica, um transtorno ele não tem cura, segue com você na sua vida, tá? Mas a questão da dificuldade de aprendizagem por fatores externos, ela é momentânea. Se é por baixa de vitamina, ou com certeza aí o pediatra vai suplementar, né? O ômega 3, a vitamina D, são vitaminas que quando estão baixas na criança também traz dificuldade de aprendizagem, entre outras. Não vou citar várias para não se tornar cansativo, mas tudo aquilo que é por fator externo pode ser trabalhado. Por fatores internos também pode ser trabalhado. Porém, quando é por fatores externos, ela é momentânea, ela é trabalhada e ela é desenvolvida e acaba que essa dificuldade de aprendizagem aí, ela com o tempo e com o desempenho da criança, as habilidades e competências voltam a funcionar normalmente. Ótimo, Rai. Muito obrigado pelas suas explicações, tá? E Eu que agradeço, Vivi. esse finalzinho aí traz como se fosse uma esperança para nós mães, pais, né, que estão aqui também, porque o nosso cérebro ele consegue se adaptar. E 21 dias a gente fazendo aquela mesma rotina, 3 meses a gente repetindo, não tem como dar errado. E aí a A gente, neuroplasticidade, né, Vivi? Ela é linda a e gente- é nela que nós devemos fixar, porque o nosso cérebro ele é plástico e ele tem como se adaptar. exatamente. E aí alguns recursos, né, que eu achei interessante que você falou e é bom a gente pontuar, que ajuda isso. Além da rotina, ter os hábitos, a higiene do sono, inclusive tem um e-book, uma coleção de e-books que está lá na minha bio. Tem 2 e-books falando sobre insônia. Então, quem quiser já pode ir lá e já adquirir a coletânea completa. Mas tem suplementos que são indispensáveis, como magnésio, ômega 3, como você falou, a B12. Então, assim, mesmo se ainda não tiver em carências lá no exame, se pegar o exame, tiver referências normais, ainda assim vale fazer uma suplementação ou ir no nutricionista, né? Ou ir na pediatra e verificar se dá para acrescentar, porque juntando a rotina, suplementação, alimentação é base, então nem preciso falar, né? Essas guloseimas, os industrializados, os doces, são maravilhosos, mas infelizmente não são nada saudáveis. Então, se a gente olhar para isso como um conjunto, tanto a qualidade da mãe, que cuida dessa criança, como também a Sim, qualidade da criança. E aí, não tem como dar ruim, né, Rai? A mãe tá não bem, tem como. o filho tá Certo. bem, Vai tudo bem. entende? E aí os Certo. maridos agradecem, os maridos que estão aqui na live, os companheiros, né, os pais, eles vão agradecer, porque pense aí, a criança irritada, a criança gritando, a mãe estressada, esse marido também não tem qualidade de vida, né? É. Então, importante para a família como um todo. Eu acho que já deu, né, Rai?
Já deu. Vivi, eu também tenho um e-book, Dificuldade de Aprendizagem, tá? Quais os primeiros sinais, como tratá-la. Nós temos atividades também que podem ser executadas em casa, tá? Através dessas mães, claro, tudo com direcionamento. Não é só sentar e aplicar a atividade, mas é tudo muito bem desenvolvido e explicado para que E essas mães possam desenvolver em casa também. coloca aí, diz aí pro pessoal como é que eles acessam o e-book. Tá lá na sua bio, ou eles te procuram lá no seu Instagram. Coloca aí o seu Instagram. Me procura lá no Instagram, @Raiane, psicopedagoga. E aí pode entrar em contato diretamente comigo. Pronto. Ótimo. Vai fechar tudo com Boa chave. noite. Eu espero que vocês tenham realmente colocado nas suas mãos o aprendizado de hoje. Foi Sim, simples, foi um pouco de surpresa, né, Rai? A gente ativar sim, assim, de novo, do nada, de repente sim, do nada não. Então, vocês peguem esse sim. conteúdo, coloquem nas suas mãos, feche as mãos e decida guardar com você e deixar aí, ou utilizar e aplicar na sua vida diária. Isso, a decisão é com você e é só sua. Rai, Sim. gratidão, Boa noite, Vivi. gratidão Boa até noite a todos. vocês que também vão assistir essa gravação. Tchau, tchau.